Fernão de Magalhães era um navegador que tinha grande ambição pela descoberta e queria encontrar um novo caminho para as Índias Orientais, onde teria acesso a grande variedade de especiarias, que na época eram consideradas um bem valioso. Ele tinha conhecimento da existência de uma passagem a sul do continente sul-americano, mas sem certezas de tal passagem realmente existia, tinha de convencer um investidor a financiar a expedição. Apresentou os seus planos para a coroa portuguesa, mas a coroa rejeitou o seu pedido. Então viajou para a Espanha, onde apresentou os mesmos planos ao rei de Espanha, que era o maior rival de Portugal. O rei espanhol sabia que se tal passagem fosse encontrada, traria enorme riqueza e poder para a Espanha, porque a única passagem conhecida era contornando o continente africano, um trajeto muito longo e perigoso, onde muitas embarcações foram perdidas. E assim, o rei de Espanha deu a Fernão de Magalhães 5 embarcações para a sua expedição. Em 20 de setembro de 1519, iniciaram a viagem. Saíram de Espanha sem certezas se tal passagem existia e os perigos que iriam encontrar. A primeira paragem que fizeram foi no Brasil, onde recolheram mantimentos para a parte da viagem que era desconhecida. Sem saber onde era a tal passagem, foram percorrendo toda a costa e tentando entrar nas aberturas e canais que lhes pareciam ser a passagem de que tanto procurava. Mas continuavam em direção a sul e, com o inverno a chegar, as temperaturas começaram a gelar. Numa viagem que já durava há 9 meses, decidiram atracar numa região deserto e por alguns meses descansarem, para retornarem a viagem quando o inverno passasse. Após a passagem do inverno, a viagem prosseguiu o seu caminho, até que numa das baías que encontraram, descobriram a tão ansiosa passagem, o Estreito de Magalhães. Depois de passarem o estreito, o mar que encontraram era calmo como um lago. Fernão de Magalhães chamou-lhe Pacífico. Agora num oceano diferente, o objetivo era encontrar as Ilhas das Especiarias, e nessa direção seguiram. Mas o novo mar desconhecido tornou-se num desafio, e durante 3 meses navegaram perdidos e sem saber se voltavam a encontrar terra. Até que num dia, o marinheiro avistou uma ilha e atracaram as embarcações. Foram recebidos com grande curiosidade pelos nativos, que ofereceram alimentos aos marinheiros fomeados. Mas esse não era o local das valiosas especiarias que procuravam. Mas restabelecidos os mantimentos, seguiram a viagem. Finalmente chegado ao destino, a primeira ilha encontrada foi a ilha de Cebu. Fernão de Magalhães aí tentou estabelecer uma relação com a tribo indígena e, numa tentativa de os proteger, entraram em confronto com a tribo inimiga, numa batalha onde Fernão de Magalhães perdeu a vida. Com a perda da vida do comandante, um novo comandante foi nomeado para prosseguir a viagem de regresso a casa. Juan Sebastián Elcano assumiu o comando da nau que restava, a nau Vitória, e carregada de especiarias, objetos e tudo o que considerava valioso trazer para a Espanha. A viagem de volta foi feita pelo sul da África, onde passaram pelo Cabo da Boa Esperança e encontraram o Oceano Atlântico. Daí foram mais 4 meses de viagem até chegarem a casa. A 6 de setembro de 1522, 3 anos após iniciarem a viagem, o comandante Juan Sebastián Elcano chegou a Espanha e concluiu a primeira viagem de circunnavegação em torno do planeta Terra. Das 5 naus, 260 homens que iniciaram a viagem, apenas uma nau e 18 homens regressaram com vida a casa.